eu tentei me guiar sozinho no início do período, antes de encontrar o quadro para começar a estudar. Eu sou Pedro Henrique Medeiros Câmara, sou de Natal, Rio Grande do Norte, no curso de Ciências Biomédicas na USP. No ensino médio, eu fiz ensino médio em escola pública, no IFRN, e fiz curso técnico em mineração. Durante o ensino médio, eu sempre tentei fazer algumas atividades extracurriculares, participar de laboratórios, e durante essa trajetória eu acabei me interessando muito pelo campo da ciência e da pesquisa. E pesquisando sobre os cursos que se encaixavam, me encontrei muito na área da biológica, na área da biomedicina, até pensei em cursar medicina, mas eu queria realmente uma coisa mais voltada para a ciência, por causa da minha experiência nos laboratórios do IF. E pensando nisso, eu escolhi o curso de Ciências Biomédicas, e eu até pensei em cursar outras coisas durante essa trajetória, eu também pensei em fazer o ITA, e pensando em fazer o ITA foi quando eu busquei a plataforma do quadro. Mas no quadro também tinha outros apoios, com a tutoria, e na tutoria, conversando com a minha tutora, eu acabei descobrindo que o que eu queria não ia se encaixar no ITA. Então eu acabei mudando para focar meus estudos no Enem, e com o auxílio do quadro eu fui aprovado em 2020. No ensino fundamental eu fiz ele todo em escola particular, e no ensino médio eu decidi ir para a escola pública. A base do ensino fundamental foi bem padrão, era uma escola particular, então eu tive um bom contato com todas as matérias. E no ensino médio, no IF, por ser um instituto federal, eu também tive uma boa formação, mas ela não era voltada para nenhum tipo de vestibular, não era voltada para o Enem ou para nenhum outro tipo de prova que fosse me passar para uma universidade. Porque o ensino lá é uma formação básica de ensino médio, e também ele é unido ao ensino técnico. Então não era tão voltada para vestibulares ou provas, mas mesmo assim era uma boa base de estudos. Apenas com o ensino médio, eu acredito que eu não estava totalmente pronto para passar em um vestibular, porque minha grade ela não foi feita para um vestibular. Por exemplo, eu via toda a grade de química nos primeiros anos de ensino médio, e nos últimos anos eu não via nada de química. Então a mesma coisa acontecia com outras matérias. Então nos últimos anos de ensino médio tinha muita coisa que eu já não estava tão fresca na memória, então eu não iria saber na hora de prestar um vestibular, fazer uma prova. Desde pequeno, meus pais sempre ressaltaram para mim como era importante a formação, como era importante o estudo. E eu acredito que na universidade pública eu tenho um apoio muito grande em questão de estudo, e principalmente para a área de pesquisa e de ciência que eu pretendo entrar. As universidades públicas no Brasil, elas fazem muito ciência, elas fazem muita pesquisa, e por isso eu decidi que era a melhor opção para mim. Eu estava depois, nos últimos anos de ensino médio, como eu pretendia prestar um vestibular e eu não tinha certeza se eu estava em condições para fazer, na verdade me sentia um pouco seguro, eu estava buscando por opções. Eu estava pensando de que modo que eu ia estudar, onde que eu ia estudar, onde que eu ia encontrar um material de estudo para conseguir montar uma rotina de estudos para passar no vestibular. No começo da minha preparação, eu tentei estudar com a apostila de alguns amigos ou com algum material que eu já tinha em casa do ensino médio, alguns livros. Eu tentei me guiar sozinho no início do período, antes de encontrar o quadro para começar a estudar. A minha forma de estudo no início, estudando sozinho com o material que eu tinha em casa, eu não tinha um direcionamento, eu não tinha certeza se eu estava estudando as coisas certas ou se eu estava fazendo do modo certo. Eu não tinha certeza se o que eu estava estudando realmente estava ficando na minha cabeça, se eu realmente ia lembrar disso na hora de fazer a prova. E era um estudo muito incipiente. Eu lia muito material, mas eu não fazia tantos exercícios, porque o que eu tinha muito em casa era livro-texto, basicamente.
e então não sentia segurança naquilo que eu estava fazendo. O que me deixava mais inseguro no início dessa preparação era não ter certeza se o que eu estava estudando era realmente útil, se o modo como eu estava estudando realmente estava me preparando para fazer as provas. No início eu tentei buscar fazer algumas provas antigas sozinho, e muitos dos assuntos, mesmo que eu tivesse lido eles alguma vez, eu percebia que eu não lembrava, não tinha total domínio, não lembrava de tudo aquilo que estudei para conseguir responder todas as questões. Então, eu conheci o quadro através de um professor meu do ensino médio, porque no início eu pensei em fazer o ITA, eu contei isso para o meu professor de matemática no ensino médio, e ele acabou me recomendando o quadro, porque os cursinhos preparatórios na minha cidade, ele não achava que iam me preparar de verdade, e ele achava que o melhor seria começar pelo quadro. Aí foi quando eu conheci a plataforma e continuei estudando. Então, o que me fez continuar com o quadro, o que me fez ter confiança no quadro, foi principalmente ver que a plataforma ela me dava muitas opções. Eu sempre encontrava muitos exercícios para fazer sobre todos os assuntos. Eu tinha o apoio dos simulados na plataforma, eu tinha o apoio da tutoria, então eu sentia que ali era um caminho seguro para seguir, que eu teria um direcionamento e que eu teria todo o material à minha disposição. Na hora de tomar a decisão se eu ia continuar, se eu ia estudar pelo quadro para o vestibular, eu precisei conversar com meus pais, falei com eles, contei que era indicação de um professor, mostrei a plataforma para eles, mostrei todas as opções, todas as funcionalidades que a plataforma tinha, falei sobre a tutoria, falei sobre os simulados, e eles acabaram acreditando e dando esse voto de confiança junto comigo.